Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao canal Frans Profecias. Hoje daremos início a uma pequena série de vídeos sobre as visões que levam ao juízo de Deus. Os capítulos 8 e 9 de Daniel apresentam uma luz adicional sobre os acontecimentos futuros e se constituem em uma unidade que leva ao início do juízo referido em Daniel 7, 9 e 10, o qual deverá ocorrer, logicamente, antes da glorificação final dos filhos do Altíssimo, porque quando Jesus regressar, já trará consigo a recompensa, conforme Apocalipse 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Em Daniel 8, a segunda visão do profeta apresenta uma cronologia bíblica que leva ao dia exato da instauração desse grande tribunal celeste. Mas esta cronologia só pôde ser melhor entendida 11 anos mais tarde, quando Daniel recebeu a sua terceira visão, completando a parte que não foi entendido na visão do capítulo 8. Estas duas visões, relacionadas com o juízo de Deus, passam pelo batismo de Jesus, pela sua morte na cruz, e chegam ao início dos últimos 7 anos de vida na Terra. Portanto, toda a atenção deve ser dedicada a esses dois capítulos da Bíblia. Para não perdermos o foco do conjunto e para facilitar o entendimento, vamos dividir a grande cadeia profética de Daniel 8 e 9 em 4 segmentos. Repassaremos rapidamente a primeira parte da visão, a qual começa com uma disputa entre 2 animais que eram oferecidos no santuário no dia do juízo ou do Yom Kippur dos judeus, o carneiro e o bode. Para chegarmos logo nas demais partes, as quais são mais importantes para os nossos dias. O conteúdo dessa parte, que se encontra em Daniel 8, de 1 a 9, e mais a sua explicação, a partir do verso 20 até o verso 24, foi bem compreendido pelo profeta, que a relacionou com a visão do capítulo 7. Vamos examinar com atenção esses 9 versículos, começando por Daniel 8, de 1 a 3. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, parecia estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto do rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. O anjo começou a explicar o significado desta primeira parte, somente a partir do verso 20, não deixando dúvidas a respeito do seu significado. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. O chifre maior, que apareceu por último no carneiro, representa a Pérsia. O outro era a Média, que no começo do Império Medo-Persa foi dominante. A Pérsia, no entanto, assumiu finalmente o comando do Segundo Império Mundial, profetizado por Daniel, e dominou o mundo de 538 a 331 a.C. Na ocasião desta visão, o profeta cita Belsazar, o último monarca de Babilônia, já no seu 3º ano de governo. Em Daniel 8, verso 4, segue a profecia. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. As amarradas do carneiro para o ocidente, para o norte e para o sul significavam, respectivamente, as 3 grandes conquistas dos medos e persas, a Lídia, o Egito e, finalmente, Babilônia, comprovando a interpretação dada às 3 costelas na boca do urso de Daniel 7. Prossigamos em Daniel 8, de 5 a 7. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos, dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder.
viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. No verso 21, prossegue a interpretação da profecia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre entre os olhos é o primeiro rei. Esse versículo já passa a apresentar detalhes referentes ao futuro terceiro império mundial, isto é, a Grécia, conhecida então como Macedônia. O chifre entre os olhos do bode representa Alexandre o Grande, o primeiro rei da Grécia, que conquistou a Medo-Pérsia e governou o mundo de 331 a.C. a 168 a.C. Esta parte da profecia, portanto, começou a ter seu cumprimento somente 200 anos depois de anunciado pelo profeta, o qual segue sua exposição nos versos 8 e 9. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um deles, portanto, de um dos 4 ventos, ou pontos cardeais, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. A explicação vem no versículo 22. O ter sido quebrado, levantando 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Ao morrer Alexandre, que tinha 32 anos, no auge do seu reinado, a Grécia acabou ficando dividida entre os seus 4 generais. Seleuco ficou com a Síria, Ptolomeu com o Egito, Lisímaco, que reinou na Trácia e na Ásia Menor, e Cassandro na Macedônia. Destes 4 prevaleceram 2, Seleuco e Ptolomeu, que após várias guerras sucessivas pelo domínio, acabaram enfraquecidos, cedendo espaço para o 4º Império Mundial, descrito no verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores, governantes corruptos da Grécia, acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, aparência feroz, e entendido de intrigas. O mesmo que o chifre pequeno de Daniel 8:9, comenta a nova tradução na linguagem de hoje. Apesar de não dizer quem é esse rei, diz o que ele faz no verso 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe prouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Aqui temos uma clara alusão a Roma, que, aproveitando-se mais da fragilidade momentânea dos exércitos gregos do que de sua própria força inicial, conquistou a Grécia avançando pela Síria e indo até o Egito. Anexou também a Palestina, situada geograficamente entre esses 2 governos dominados. Esta expansão horizontal foi profetizada em Daniel 8:9 como segue. De um deles, dos 4 ventos, segundo o texto original hebraico, traduzido corretamente pela Bíblia de Jerusalém, bem como por outras versões, e não dos 4 chifres notáveis, traduzido equivocadamente pelos copistas, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Como Roma veio do oeste, o chifre pequeno, portanto, se origina realmente de um dos pontos cardeais, e não de um dos reis gregos. Este chifre pequeno, inclusive, já foi citado anteriormente em Daniel 7:8 e 7:11, representando primeiramente Roma, o 4º Império Mundial, que destruiu os poderosos da Grécia e o povo santo, que vivia na terra gloriosa, hoje chamada Palestina. Roma imperial, no entanto, foi sucedida por Roma papal, passando, por assim dizer, o cetro dos Césares para o papado medieval, que continuou a perseguição iniciada pela Roma pagã. Assim, o chifre pequeno aponta também para Roma eclesiástica, que prosseguiu destruindo o povo de Deus durante toda a Idade Média. Ficaremos por aqui. Teremos novas oportunidades para complementar essas informações, principalmente sobre o chifre pequeno, que continuará
aparecendo nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e com a nossa mensagem musical, sem esquecer do gostei, do sininho e de sua inscrição. Só assim o YouTube dará espaço para o nosso canal. Tchau e obrigado pela força. Coração de pai.